Boa tarde, tudo bem? Vamos chegando. Vamos esperar aqui o algoritmo convidar a galera, esperar o Instagram chamar o pessoal, buscar seguidores. Começar a entrar, a gente começa a falar também sobre a chave de hoje, sobre as estratégias de hoje, sobre o que temos para conversar hoje. Esperando aparecer uma viva alma, ou uma alma viva, porque morta tem um monte aí também. Vamos lá mandar aviãozinho. Boa tarde, vem chegando. Boa tarde, dona Gláucia, seja bem-vinda. Sempre é a primeira a chegar e a última a sair. Bom, hoje nós vamos falar sobre Salmo de número 9. Hoje é dia 9 e queremos aqui entregar para você uma chave de mudança de mentalidade, uma chave de postura no empreendedorismo. Você que é um pequeno empreendedor, você que quer ter um pequeno negócio, vamos falar sobre uma chave para você. Você que quer se desenvolver pessoalmente, você que quer ter um desenvolvimento pessoal, uma mentalidade diferente, você que quer elevar a sua fé, você que quer ter uma fé verdadeira, uma fé longe de mentiras, uma fé longe de engodos, uma fé real, verdadeira. Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o Salmo de número 9, a chave que tem no Salmo de número 9 para empreendedores, para pessoas de forma geral. Mas antes disso, manda um aviãozinho, chama o pessoal da sua audiência, porque o papo aqui vai ser legal e quem sabe a gente vai, inclusive, hoje chamar alguém aqui ao vivo para falar um pouco do que pensa também sobre o que a gente vai conversar hoje. Hoje eu vou falar do Salmo de número 9, e o Salmo de número 9 também é um Salmo de Davi. É um salmo, como a maioria dos salmos, é um cântico, é uma música, é uma composição. E o tema é muito engraçado, muito curioso. Engraçado não, muito curioso. O tema é a morte do filho. Tá? Tem nada a ver com Jesus Cristo, em princípio. Mas aqui fala sobre Deus, Davi falando com Deus, como ele é maravilhoso, como ele tem feito coisas maravilhosas, como ele está alegre, como ele está feliz. E eu disse que era engraçado ou curioso por isso, porque ele fala que é a morte do filho, mas começa a falar de alegria. Então, é meio curioso, né, para a gente poder conversar. Mas eu não vou tratar disso aqui não. O restante dos versículos, o restante dos textos, fala sobre como Deus nos defende contra os inimigos. Como Deus, ele é um escudo, ele é um sentinela, ele é um guarda, como ele cuida de nós e nos livra do mal, tá? Antes de tudo, quero falar que isso aqui não é uma pregação, não é uma pregação, não estamos pregando, nós estamos lendo um texto que faz parte do livro chamado Bíblia, e esse texto, especificamente, ele está em Salmos, e Salmo é um livro de sabedoria. Então a gente vai procurar extrair sabedoria para os nossos dias, extrair sabedoria principalmente para você. Carla Napoleão, bem-vinda, bom te ver aqui de novo. Estamos extraindo textos aqui de sabedoria, estamos extraindo lições, ensinamento, principalmente para quem quer empreender, quem é empreendedor, para quem
quer se desenvolver pessoalmente, para quem tem fé, tá? Então, no Salmo de número 9, Davi ele fala sobre como Deus ele nos defende, nos guarda, nos livra e etc, etc. Né? Nessa vibe do guarda, do Deus que é um general, do Deus que é um soldado, um capitão. E ele começa louvando a Deus, termina falando sobre livramentos, mas existe uma palavra que liga. Júnior, fica aí que eu vou te chamar ao vivo, hein? Fica aí. Esse Deus que nos livra, esse Deus que está com a gente o tempo todo, mas existe uma palavra que liga todo esse texto, é uma espinha dorsal para todo esse texto, que é a chave do dia de hoje, tá? E essa palavra, ela está presente, ela se expressa no versículo de número 10, que diz assim: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Os que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Não é uma pregação. Não estou falando aqui para te evangelizar. Não estou aqui falando uma palavra de conforto espiritual. Não estou aqui para falar com você sobre uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu estou aqui para extrair sabedoria de um livro de sabedoria, que é Salmos. E todos os salmos têm uma chave, tem um pulo do gato, tem um segredo, tem um princípio. E é isso que eu quero trazer para a gente. Principalmente para quem é empreendedor, principalmente para quem quer vencer na vida, principalmente para quem quer seguir em frente. Independente se você está com R$1 na conta hoje ou com 100 milhões na conta. Tá? Na minha audiência aqui, nos meus seguidores, nos meus amigos, eu tenho esses dois grupos. Quem não tem R$1 e quem tem 100 milhões, quem ganha 30 milhões por mês. Está todo mundo aqui ouvindo a mesma coisa, tá? Se não está ao vivo agora, vai estar daqui a pouco, vai aparecer daqui a pouco, vai ouvir, porque comentam comigo e falam comigo depois. Então, eu quero dizer o seguinte, em primeiro lugar, versículo 10, a palavra-chave do versículo 10, que é a palavra-chave de todo o Salmo de número 9, é a palavra confiam em ti, confiança. Davi ele começa se alegrando nesse salmo, falando que ele está muito feliz pelo que Deus fez com ele, e o restante do salmo ele fala que Deus o defenderá, Deus vai aplacar os inimigos, Deus vai guardar ele, Deus vai ter compaixão dele, Deus vai livrar ele da morte, Deus vai aniquilar os que odeiam a Davi. Só se faz isso, só atribui o direito de defesa sobre você mesmo, quem você confia. Você não contrata um advogado que você não confia. Você não contrata um contador que você não confia. Você não adquire um sócio que você não confia. Você não bota para trabalhar na sua casa alguém que você não confia. A confiança de Davi é uma chave que deve ser aplicada nas outras relações da sua vida. Então vamos começar por desenvolvimento pessoal hoje? Vamos começar por desenvolvimento pessoal. A sua vida é um barco. E nesse barco tem dois tipos de pessoas. Tem o pessoal que é peso para o barco e tem o pessoal que ajuda a remar. Qual dos dois você quer manter no seu barco? Pergunta, pode responder. Tem duas pessoas aí, eu quero ouvir a resposta das duas. Você vai manter quem no seu barco? Nilo Júnior. Você vai manter quem no seu barco? Glaucia Paixão. Quem você vai manter no seu barco? É quem ajuda a remar ou quem é peso? Diz para mim. Responde aí, estou aguardando. Glaucia Paixão, Nilo Júnior. Uma resposta meio óbvia. Quem mais estiver ao vivo aí, estou vendo aqui duas pessoas. E está tudo ótimo sobre isso. No final, depois do soltar o vídeo no IGTV, vai para 40, 100, 200. Então diz para mim aí, ainda não ouvi respostas. Ainda não li respostas, né? Melhor dizendo.
Quem ajuda a remar, é claro, né? Até que enfim alguém respondeu. Confiança tem a ver com isso. Quem me ajuda a remar. Muito bem, Nilo. Só que o problema é que a gente escreve isso, mas faz o contrário. A gente mantém no barco da nossa vida pessoas que são peso. Por que você mantém quem ajuda a remar? Na verdade, você está mantendo porque estão te impulsionando para frente. Você mantém no barco pessoas que ajudam a remar e elas começam a gerar em você confiança, a ponto de você mesmo, se tiver com o braço fraco, se tiver com dificuldade de remar, você vai parar e vai saber que tem gente remando. Está entendendo sobre confiança? Isso é confiança. Isso é mindset. Ande com pessoas que remem junto com você. Porque quando você não conseguir remar, elas vão remar contigo do mesmo jeito. Se tiver 10 pessoas no barco remando, lembra aqueles barcos vikings? Remem, 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 remem. Aqueles barcos vikings. Se um tivesse uma dor no braço, o barco não sentia a perda de velocidade. Se um tivesse com dor de barriga, tivesse que sair para ir no banheiro, não ia afetar o barco inteiro. Está entendendo? Então, assim, confiança é sobre com quem você anda. Isso é confiança. Confiança é sobre quem você bota do seu lado para te impulsionar para frente. Então, mude a sua mentalidade. Você não é o herói, você não é o salvador da pátria, você não pode ficar remando para os outros o tempo todo, porque uma hora você vai cansar, só você rema. Sabe aquela pessoa que só você que liga para ela não liga para você? Sabe aquela pessoa que só você visita e ela não te visita? Sabe aquela pessoa que você só vai até ela, você que dá a palavra de incentivo para ela nunca te dá uma palavra de incentivo? É o tipo de pessoa que você tem que tirar do barco, porque ela é peso no barco, ela não é motor, ela não é remo, ela não é impulsionamento, ela não é agregador. Está entendendo isso? Isso é confiança. O Salmo de número 9, a palavra-chave é confiança. Davi, ele era guerreiro, estrategista, inteligente, ele era perspicaz, ele era ungido, ele era campeão, e ele podia falar muito bem: eu vou resolver isso tudo sozinho, eu vou cair dentro, eu vou arrebentar, eu vou. Mas ele não, ele falou: cara, eu confio em alguém que consegue fazer coisas junto comigo, eu confio em alguém que consegue fazer coisas que eu não consigo fazer. Então a palavra-chave é confiança. Você tem que escolher em quem confia. Estou falando sobre desenvolvimento pessoal, com base na Bíblia. Estou falando sobre mindset, com base na Bíblia. No caso de hoje, Salmo de número 9, versículo de número 10, que demonstra a chave do Salmo inteiro. Então, para você ter uma mentalidade correta, você tem que escolher com quem você anda, escolher em quem você confia. Porque vai chegar a hora que você vai ter dificuldade de remar e vai precisar que remem por você. E aí você vai ter que ter alguém que você confia. Sacou? Para quem é empreendedor, para quem empreende, eu quero inclusive falar com você, empreendedor. Fica mais ligado aqui no meu canal, fica mais ligado aqui no meu perfil, porque eu tenho muita coisa para falar contigo, tenho muita coisa boa para falar com você. Qualquer hora dessa eu vou soltar aqui toda a minha experiência de vida, todo o meu roadmap de empresas que eu fui CEO, empresas que eu fui diretor de comunicação, empresas que eu abri, empresas que eu fechei, empresas que eu dei consultoria. Eu vou falar com você daqui a pouco sobre isso, tá? Fica ligado aí. Mas você que é empreendedor, em que essa palavra confiança se encaixa? Em que essa palavra confiança serve para você? No que a palavra confiança seria boa para a sua vida? Muito simples. Você é um conector de gente. Você é empreendedor, você é um meio, você é um hub, você é um Benjamin que conecta pessoas, empresas e negócios. Por exemplo, você tem funcionários, tem fornecedores, tem clientes e possivelmente tem sócios ou parceiros.
palavra confiança tem que estar presente em todas essas conexões. Ah, Rafael, isso é óbvio. Por favor, não é óbvio não. Sabe por quê? Porque empreendedor, empresário principalmente, comerciante mais ainda, que são níveis diferentes de negócio, tá? Um dia eu explico sobre isso. Comerciante, empresário, empreendedor e inovador. São níveis diferentes, tá? Quanto mais baixo esse nível, pior são as relações, tá? Pior são as relações. Então, mas no campo geral de quem trabalha com negócios, nem sempre é a palavra confiança que vem primeiro. Porque se vier um negócio, se vier um contrato muito grande, você arregala os olhos para as cifras e esquece de quem está do outro lado do papel, de quem está assinando o contrato junto contigo. E aí você pode trocar a confiança por dinheiro. Você pode trocar a confiança por benefícios. Você pode trocar a confiança por vantagens. E eu posso te dizer, não troque confiança por dinheiro. Eu já fiz isso. E não foi legal. Não foi bom. Não foi bom. Não troque confiança por dinheiro. Ou seja, escolha pessoas para estarem com você no seu negócio. Nem que você precise demitir clientes. Pelo amor de Deus, Rafael, eu estou desesperado por cliente. Você está desesperado porque você trabalha errado. Se você está desesperado por cliente, é porque você trabalha errado. É porque você pode ter um bom produto, um bom serviço, mas não sabe divulgar isso. Ou você tem um péssimo produto e divulga pra caramba, não adianta nada. Enfim, depois a gente entra nessa seara. Se você está desesperado, é um problema. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre demitir o melhor cliente da nossa agência, de uma de nossas agências. Demitir o melhor cliente. Demitir. O que paga mais caro. Demitir. Por quê? Porque eu não estou feliz com ele. Só isso. Tem motivo nenhum. Não estou feliz. Não estou feliz, eu não ando junto. É peso? Eu não ando junto. É peso, não me interessa. Porque todo peso vai travar sua caminhada. Vai arrastar você para trás. Para baixo, para a estagnação. Para o lugar que você quer sair. Você quer sair desse lugar, o peso vai te manter lá. Então, você que é empresário, empreendedor, guarde essa chave do Salmo de número 9. Salmo de número 9 é um nível de sabedoria. Para de babaquice e achar que a Bíblia, que Salmos, é somente para crente. A Bíblia é para gente inteligente. A Bíblia é para gente inteligente. Se você não é inteligente, não precisa ler a Bíblia. Está tudo bem. Está tudo certo. Fica aí. Vai ler revista contigo. Vai ler livro de autoajuda e está tudo certo. Se vira aí. Tá bom? Agora, se você quer ter sabedoria, você vai beber aonde tem sabedoria. Se você quer ser inteligente, você vai buscar fontes de inteligência. Você quer ser sábio, você vai ler quem escreveu sobre sabedoria. E é por isso que eu estou falando com você sobre Salmo. Não sou eu o autor, obviamente. Então não estou tendo nenhum tipo de ganho com isso. Mas eu quero muito que você tenha ganho. Eu quero muito que você... Júnior Guedes, bem-vindo, camarada. Fica aí que eu vou te chamar ao vivo. Então, olha só, a Bíblia é feita para gente inteligente, querido. Se você não é crente e tem preconceito com a leitura da Bíblia, o problema é único e exclusivamente seu, não é meu. O problema é seu, não é meu. A Bíblia é feita para pessoas inteligentes. E Salmo é um livro de sabedoria. É um salmo de inteligência. É um livro, um texto de inteligência. Beleza? Voltando aos empreendedores, voltando a quem trabalha com comércio, com empresas, com negócios, a palavra confiança tem que estar presente nas suas relações. Não trabalhem com quem você não confia. Seja funcionário, seja sócio, seja fornecedor, seja parceiro, seja cliente. Não trabalhe com quem você não confia. Porque quando houver uma necessidade, algo que vá além do comercial, algo que vá além do contrato, quando houver uma necessidade de tratar de assuntos de confiança, você vai se ver sozinho. No curto prazo, um contrato bom com alguém que não tem confiança, ele é legal, porque ele paga as contas. No longo prazo, você vai falar a frase que eu já falei várias vezes: para que eu fui me aliar a essa pessoa? Para que eu fui me aliar a esta pessoa? Está entendendo isso?
Para que eu fui contratar esse indivíduo? Para que eu fui ser sócio dessa pessoa? Por que eu fui ser fornecedor de fulano? Então, confiança é uma palavra-chave para quem empreende. Escolha suas relações profissionais com base na confiança. Você vai ouvir falar sobre soft skills, que é a palavrinha da moda agora, que nada mais é do que algo que eu falava há 20 anos atrás, quando eu comecei a liderar times, com 24 anos de idade. Antigamente eu discernia a escolha de funcionários por perfil profissional ou perfil pessoal. Sabe o que é isso? Hoje tem um nome bonito: hard skills e soft skills. É só para coach ganhar dinheiro. Mas é a mesma coisa. Quem é empreendedor há muito tempo já faz isso há muito tempo. Ele olha nos olhos do camarada, percebe a expressão dele, percebe a expressão corporal, lê o indivíduo e percebe se pode ser confiável ou não. Faz testes, conversa, pergunta sobre família. Você descobre se é confiável ou não. Eu já tive fornecedores que eram mais caros, não eram os fornecedores mais baratos, não era um dos fornecedores mais baratos, mas era o mais caro, só que eu podia confiar nele. Marcelo Cosme é o nome dele. Marcelo Cosme, da área gráfica. Muitos anos que eu não vejo ele. Mas ele era o cara que, se eu ligasse 3 da manhã, dentro do Rio Centro, no meio da montagem de um stand, ele me atendia. Ele é o cara que eu falava: irmão, é o seguinte, mata essa emergência aqui para mim, na segunda-feira a gente vê a nota. Ele matava. Tá entendendo? Isso é confiança. Agora, se você fica nessa mediocridade de fechar as coisas somente por não, vou ver o fornecedor mais barato, meu irmão, tá lascado. Porque quando alguém pagar mais caro para ele te abandona. Tá entendendo a relação de confiança? Funcionário, se você não confia, manda embora. Não, mas o currículo do camarada, currículo é o caramba, currículo não adianta de nada hoje em dia. Currículo, outro dia eu fui oferecer para uma pessoa, eu fechei um curso de inglês para mim, professor particular de São Paulo, e aí eu fui oferecer para alguém. Falei: cara, eu fechei com esse camarada, gente boa demais, muito bom, pá. Primeira pergunta que fizeram: ele dá certificado? Aí eu falei assim: tá bom, quando você for para os Estados Unidos, leva o certificado. Faz o cursinho aí, o CCA, falido. Tarci Júnior! Quanto tempo, meu querido? Pega o cursinho, vai lá para os Estados Unidos, pega o certificado, vai para os Estados Unidos e mostra: eu não falo inglês direito, mas eu tenho certificado. Não adianta, você tem que ter confiança, tá? Confiança é a palavra mestre, a palavra-chave do Salmo de número 9. E por último, eu falei para empreendedores, falei para quem tem um mindset, quem quer ter um mindset, uma mentalidade em crescimento, uma mentalidade saudável, uma mentalidade coerente com seus princípios e com a sua jornada, com os seus propósitos. E agora eu quero falar para quem tem fé, né? Eu falo sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, fé em Jesus Cristo. E, obviamente, no que tange a relação de Davi com Deus, era uma relação de extrema confiança, a ponto de Davi falar para o Senhor o seguinte: se eu tiver que, entre escolher cair nas mãos dos inimigos ou nas suas mãos, eu prefiro cair nas suas mãos. Porque ele conhece o Deus em que ele servia, ele conhece o Deus que ele amava. Então eu quero te dizer isso, cara. Você como empreendedor, você tem que ter confiança nas suas relações. Você como alguém que quer crescer individualmente, você precisa colocar na sua vida, no seu dia a dia, pessoas que você confia. E obviamente você que quer aumentar a sua fé, ter uma fé saudável, elevar a sua fé, você precisa confiar e ter fé em Deus. Confiar em Deus. Eu vou chamar alguém aqui para conversar comigo. Eu falei com o Nilo Júnior. Nilo Júnior, tá aí ainda? Tá aí ainda, Júnior? Fala comigo.
Dá um alerta aí, dá um sinalzinho. Se você está aí ainda, senão eu vou convidar outra pessoa para entrar ao vivo comigo. Júnior Guedes, tá aí. Vou chamar aqui o Nilo. Nilo, fala comigo, Nilo. Dá um sinal. Entra aí, Nilo. Vamos lá? Fala, meu amigo. Meu amigo! Tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Bem, melhorando, melhorando, Melhorando. melhorando. Graças a Deus, graças a Deus. Você ouviu Meio tudo que a gente gordinho, meio conversou feio, hoje? mas tudo bem. Tudo que eu falei hoje, tu ouviu aí? Ouvi, ouvi. Fala pra Teve mim, uma das coisas que o você que que você acha falou, sobre isso? uma das coisas que você falou que eu até escrevi aqui, sobre sobre confiança, né? Sobre o peso também até escrevi aqui. Eu trabalhei numa multinacional, para quem não sabe, eu trabalhei numa multinacional que ela foi transferida daqui para o Rio para o Espírito Santo. E para mim ganhar confiança da minha liderança, eu tive que fazer uma. Eu não queria. Trabalhei lá durante 10 anos, e lá, para mim ganhar confiança na minha liderança, no meu líder, tinha o meu supervisor, tinha o meu coordenador, tinha o presidente da empresa, que sempre aparecia. A nossa empresa é uma multinacional, ela ainda continua, permanece. Eu ainda tenho um coração nela ainda. Mas uma das coisas que uma certa ocasião aconteceu do ônibus da empresa que veio me buscar aqui perto de casa, eu perdi a hora do sono e acordei tarde. O que aconteceu? Eu cheguei na empresa atrasado e liguei já lá para a minha empresa dizendo, olha, eu vou chegar atrasado porque eu acordei tarde e o ônibus da empresa já tinha ido embora. E fui embora para a empresa. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui procurar foi o meu supervisor. Cheguei para o meu supervisor e falei para ele o seguinte, e por incrível que pareça, ele foi, como teve algumas mudanças na empresa, na verdade, ele foi rebaixado de coordenador para supervisor, porque houve algumas mudanças e ele teve que descer. E ele, em prontidão, mesmo, não, tudo bem, correto, estou aqui. E ele era o nosso coordenador. Então, naquela mesma semana, ele estava como nosso supervisor. E a primeira coisa que eu fiz durante esses anos todos foi sempre fazer uma coisa que eu sempre aprendi. Lá no meu trabalho eu aprendi muita coisa nessa empresa. Você não pode esperar nada de ninguém. Você mesmo tem que tomar iniciativa de algumas coisas. E eu comecei a tomar iniciativas. Por exemplo, a gente fabricava ônibus, né? Nós fabricávamos ônibus, era uma montadora de ônibus. Esses BRTs que vocês veem por aí pelo Brasil todo, em São Paulo, Minas Gerais, o Brasil todo, se tiver Marco Polo, Neobus, que a empresa comprou, que já tem mais uns 7 ou 8 anos, essa empresa Neobus era nossa concorrente, ela quase faliu, estava falindo, a empresa comprou. E a gente estava fazendo esses ônibus. E cada ônibus tinha que manter, eu tinha que manter o meu setor limpo. E aí, encurtando a história, Rafael, porque eu sei que você tem outras pessoas aí para fazer entrevistas. Entendeu? Então, você me pegou assim bem desarmado, basicamente, porque geralmente quando eu vou para fazer live
eu me preparo, basicamente, né? Ou então, quando eu vou fazer alguma coisa em televisão também, eu dou uma melhorada, eu tô Quem todo sabe barbudo. faz ao vivo. Quem sabe faz Pô, ao vivo. exato. Eu, não, eu tive que me E você é improvisar, porque... especialista nisso, em fazer ao vivo. Ah, que é isso. E a primeira coisa que eu fiz, cheguei para o meu supervisor e falei assim, ô, seu Fabiano, me desculpe, me perdoe pelo meu atraso, eu cheguei atrasado, eu não vou mentir para o senhor, eu acordei tarde, perdi o ônibus, e eu queria que o senhor se o senhor quiser descontar das minhas horas de eu ter chegado atrasado, o senhor fica tranquilo. Eu não vou ficar me justificando, só estou justificando a minha hora que eu cheguei. Uma das coisas que ele falou assim para mim, Nilo, eu vejo quem trabalha e quem não trabalha aqui dentro da empresa. E uma das coisas que eu estou observando aqui na linha, ele tava falando assim, que lá existe linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Cada linha faziam-se 20 ônibus por dia. Minto, 36 ônibus. 36 ônibus por dia. Então era muito ônibus. E aí o que eu fiz? Eu estava num setor que não poderia o ônibus chegar lá na frente com aqueles tipo. Era tipo sobra de material que tinha dentro do ônibus e que iria ser reciclado. Aí o que aconteceu? Eu cheguei para o meu chefe, cheguei para ele, expliquei para ele de que eu cheguei atrasado. Ele falou assim para mim, Nilo, eu sei quem trabalha e quem não trabalha. E eu tenho observado você. Eu não cheguei para ele para falar isso. Ele falou assim, olha, e eu tenho observado muito você. Você é uma pessoa que nunca chega atrasado. Você é um cara que não precisa de líder e supervisor para dizer o que você tem que fazer. Eu já observei você fazendo coisas que ninguém faz aqui no setor, e o único setor limpo que eu vejo, eu não trabalho lá, a gente fazia-se de tudo, desde lavar banheiro até limpar o chão do ônibus, limpar o chão do nosso setor, que o nosso setor, se você fosse olhar para o nosso setor, a fábrica deu uma mudada, e um dos nossos coordenadores falou assim, eu quero ver esse chão brilhando que nem o chão de um shopping. E foi exatamente isso que eu aprendi em uma das nossas reuniões. E realmente isso requer confiança. Você falar, não, poxa, igual eu tô, ó, no meu momento atual que eu estou passando, eu estou, por enquanto, ainda desempregado, estou ainda passando por alguns problemas, mas Aproveita e eu faz fui a orar. propaganda aí. Faz a propaganda aí. Vai que tem um empresário aí Pois contratando. é. Não, mas deixa eu fazer meu tratamento primeiro. Estou fazendo, para quem não sabe, tô fazendo um tratamento psicológico. A gente acha que a gente é muito super-homem, mas nós não somos super-homens e nem homem de ferro. Estou passando por fazendo um tratamento psicológico e estou passando também por depressão. Tive um problema de depressão. De vez em quando ela vem, eu tenho que dar um chute nela, porque o problema todo está aqui. Então a gente tem que começar como é que é? Você é um maestro da igreja, você é um cara que Mas me tem diz aqui, Júnior, um essa currículo. foi uma grande lição sobre confiança que você teve. Isso, então quer dizer, então tudo isso, nessa confiança que eu tive nesse meu chefe, ele falou assim para mim, no dia que tiveram cortes na empresa, quando ele viu meu nome no, na lista de dizendo assim, você vai ser mandado embora, você vai ser mandado embora. Quando ele viu meu nome na lista, ele falou assim, ó, pode tirar o nome do Nilo daí, Que legal. pode tirar o nome, pode tirar o nome do Nilo daí. O Nilo vai para São Paulo. Porque a empresa começou a fazer cortes e aí a gente teve que fazer um remanejo de vários funcionários para ir para várias cidades do Brasil. E eu fui para São Paulo, fiquei um ano em Santos. Que legal. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, não... Aí quando começou a fazer os cortes, ele chegou para mim e falou assim, Nilo, eu não vou nem perguntar a você se é sim ou se não. Eu sei que você não vai me dizer não.
Então, pode voltar a trabalhar. Ele chamou um colega nosso e falou assim, Luciano, você vai querer ir para São Paulo ou não? Ele falou assim, não, não vou. Então, infelizmente, eu vou ter que te mandar embora, tá? Aí ele foi, me explicou, fui e gosto de fazer o meu trabalho com excelência. Você trabalha, quem sabe, quem vê um colaborador trabalhando com excelência, nunca chega atrasado. Então eu sempre evitava de ser um mau colaborador, um mau funcionário. Uma das coisas que eu aprendi com a minha primeira patroa, você talvez deve ter conhecido na época que eu trabalhei na CPAD de Madureira. Uma das primeiras, foi a minha segunda patroa, né? E ela chegou para mim e disse assim, sempre me chamava, me dava uns chavões, né? Falava, mas eu gostava dela me chamar a atenção porque ela falava assim, olha, nunca deixe o cliente sair sem você explicar alguma coisa da loja. Então, eu aprendi isso com ela, né? Da gente. Ela falou assim: evite de ser chamada a atenção. Então, eu aprendi isso com ela. Que ela disse assim: evite de ser chamada a atenção. Evite de eu sempre te chamar a atenção. Então, aquilo eu tomei para a minha vida. Então, eu evito de ficar sendo chamada a atenção pela minha liderança, pelos meus liderados, até mesmo na igreja. Eu evito de ser chamada a atenção, porque não é fácil. A nossa igreja tem uma liturgia, então eu evito de ser chamado a atenção e eu comunico tudo à minha liderança, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Então, eu levo a minha vida profissional, tanto profissional como a minha vida espiritual, eu levo para os dois lados. Então, eu não tenho essa coisa. As experiências que eu tinha dentro da fábrica, eu passava para o pessoal do coral. Para quem não sabe, eu sou maestro de um coral de 60 vozes lá na nossa igreja. Estamos aí preparando o nosso musical de Natal, que não é fácil, vou começar do zero, porque essa pandemia deixou muita gente desequilibrada. Então, essa é a experiência que eu tenho de confiança. Aí você falou sobre... eu anotei aqui. Uma coisa que o pastor Jaime falou uma vez, que eu nunca mais esqueci, foi: se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, quer ser uma pessoa bem qualificada, ande com pessoas que sejam melhor do que você. Nunca ande com pessoas que sejam desqualificadas, que não tenham qualidade de vida. Então, ande com pessoas que tenham qualidade de vida, que você vai aprender. Ah, mas que isso? Mas fulano de tal fuma, fulano... Mas se você observar, por exemplo, eu viajei para Santos. É por isso que eu estou querendo andar contigo, mas você não vem aqui em casa. Aí eu vou aparecer. Preciso andar com gente melhor do que eu, mas você não aparece. Não, mas eu vou aparecer. Se Deus quiser, eu vou. E não é só você, não. Tem alguns queridos que eu... Mas não são todos que eu faço, mas você eu faço questão. Você mora no meu coração, sabe que você e a Glaucia mora no meu coração e sabe que pode contar comigo. Júnior, então, esses são os tipos de experiência que eu tive. Eu fico muito feliz com a sua entrada aqui na minha live diária. Todo dia eu estou falando sobre um salmo, mas não é pregação. Eu estou falando isso de novo porque tem gente nova entrando aqui. Eu estou usando o salmo com o propósito que ele tem, inclusive. Ele é um livro de sabedoria e eu estou extraindo sabedoria de salmo, apresentando aqui todos os dias sabedoria para quem quer melhorar a sua mentalidade, para quem quer fazer negócios, crescer profissionalmente, empreender e, obviamente, para quem quer elevar a fé, quem quer elevar a sua fé. Então, assim, o seu testemunho hoje foi incrível. É a primeira vez nessa série inteira que eu chamo alguém para falar junto comigo. Fico feliz de você ter entrado ao vivo, você ter apresentado seu testemunho, sua história, ter demonstrado que você foi um profissional que, por onde passou, gerou confiança,
a ponto de sair de listas de demissão, a ponto de ser promovido, ser enviado para missões fora do Rio de Janeiro. Não sei se você viu, mas teve gente aqui nos comentários dizendo que você é um profissional incrível e que foi ótimo trabalhar contigo, principalmente em viagens. E teve gente dizendo aqui que testemunho maravilhoso. Teve aí nos comentários, não sei se você percebeu. Mas Não vi. As pessoas te amam. Quem te conhece te ama. Quem te conhece sabe o valor que você tem. Quem te conhece há mais tempo como eu sabe os múltiplos talentos que você tem. E o principal talento dele o principal desses talentos é você ser um grande amigo. Você que é meu espelho, meu irmão. Você que é meu espelho. Eu não espelho ninguém, não. Só espero você é meu espelho. Venha aqui em casa rápido, passar um fim de semana, para eu poder pegar mais um pouquinho da sua graça, da sua Nada, eu que vou te sugar. Do seu reteté. Com certeza. Nível espiritual e profissional. Ó, tanto meu nível espiritual e profissional tem que andar junto. Tanto que na empresa aonde eu trabalhei, por incrível que pareça, eu fundei uma igreja dentro da empresa. Olha aí, é isso. Nós somos a igreja. Nós levantamos uma igreja dentro da empresa e eu obtive, eram quase 3.000 funcionários, 3.000 colaboradores, e na hora do almoço, aquela meia horinha, nós criamos. Aí um supervisor viu que eu estava cantando, e a única coisa que eu sei é cantar, né? E aí tinha um rapaz que tocava, e ele falou assim, poxa, eu estou querendo fazer uns cultos aqui na hora do almoço. Eu falei assim, olha, eu estou sempre aqui todo dia na hora do almoço. E daqui a pouco começou a vir um, outro. Quando eu fui ver, a sala estava tomada, cheia de gente em pé. E quando ele viu aquilo, aí ele falou assim, poxa, vamos fazer então um culto. Aí começamos a fazer culto de 11h30 até 2 horas da tarde, dentro da empresa. Fazemos rodízio de setores. Fazemos rodízio de setores. O primeiro setor era um setor de... Olha o que estão escrevendo aí, ó. Olha o que escreveram aí. Eu não sei o que está escrito, não sei. Até, ó, o Gil bem-vindo. Não sei se você conhece. Gil bem-vindo. Isso. Escreveu, ó o que participou comigo também lá. Ele escreveu, e até hoje o seu legado continua de pé, Nilo. Aqui na Marco Polo São Mateus. Parabéns, meu irmão. Tá vendo? São Mateus. O que você eles agora eu sei que eles abriram uma igreja lá em São Mateus. Empresa, e está lá até hoje. Sabe por quê? Nós somos a igreja. Não precisa ter parede, não precisa ter endereço, não precisa ter nada. Aonde a gente está, ali é um local para abençoar vidas, para agregar pessoas. Isso é maravilhoso. Parabéns, parabéns, parabéns. Você fez um trabalho. A gente tem que Você fez um trabalho que muito pastorzão não consegue fazer. Que é o e é isso que você falou sobre sermos peso. Nós temos que remar dentro de um barco, mas remar como um todo. Queria que alguém fosse peso lá atrás para o barco estar lá na frente um pouco equilibrado. Então eu tinha pessoas que poderiam e tinham possibilidade. Tanto que na nosso último culto, eu convidei a Eixla para estar presente, que a Eixla está sempre comigo na minha vida. Eu sempre falo com ela quase todos os dias, e eu digo para ela que ela é minha mentora, minha professora. A gente vive conversando. Eu não gosto de ficar muito enchendo o saco dela, porque ela tem muita coisa para fazer. E essa semana eu tive uma experiência também, ela me convidou para fazer parte me fez um convite, né, de eu fazer parte teve um curso aqui na Penha, do Slavec, curso de liderança para pastores, né? E ela me convidou, eu fui, e fui muito bem abençoado. E uma das coisas que eu aprendi foi o seguinte: teve uma frase que um pastor falou, vou ser bem breve, tá, Rafael, para mim não tomar muito tempo. Tem gente na fila. Estou vendo. Uma das frases que um dos pastores, ele falou assim, olha, eu não tenho teologia, eu não tenho escatologia, eu não tenho esses irmãos que eu já vi aqui com anel de dedo aqui, de doutorado, isso e aquilo. E estava a comissão inteirinha do ministério, do governo do Bolsonaro, lá nesse culto. Estava o Magno Malta,
por aí vai. Um monte de gente. Ele falou assim, olha só, eu falei assim, olha, eu estou aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. O pastor Silas Malafaia não me conhece, ele soube de mim, soube de para outras pessoas. Estamos nos conhecendo pela primeira vez. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou sobre a passagem da dracma perdida, né? Sobre a moeda, né? Que a mulher foi procurar moeda e não achava a moeda. Então, num texto simples, tão simples, ele disse assim: ele fez uma pergunta à igreja. A primeira coisa que a mulher viu foi o quê? Quando a luz acendeu. Aí todo mundo falou: ela viu a moeda. Aí ele falou assim: ela não viu a moeda só. Ela viu algumas coisas. Quando acendeu a luz, ela viu um monte de entulho em volta da pedra, em volta da moeda. Então, existe alguns entulhos que precisam ser tirados de nossas vidas. Entulho a gente sempre tem um quartinho da bagunça, a gente sempre tem o baú, a gente sempre tem uma caixinha e quando a gente vai ver, a gente encontra exatamente aquilo que a gente procura. E ele disse o seguinte: então, assim é a nossa vida. Tem alguns entulhos que impedem de nós tirarmos de nós aquela prata que tem dentro de nós, o brilho que tem dentro de nós. É sempre isso que eu sempre falo com o pessoal do meu coral, que eu não tenho pessoas no meu coral que tenha vozeiraço, mas tem pessoas que têm ouro dentro. Eu sempre falo isso. Tem a ver com confiança também, né? Exato. Confiança. Porque... Então é isso, meu querido. Não quero tomar muito do seu tempo. Não, olha, foi maravilhoso ter você aqui. Maravilhoso. Bom demais conversar contigo. Pelo menos assim a gente conversa ao vivo, na frente de todo mundo. E eu fico Somos amigos de longas datas. Deus te abençoe. Vamos conversar aqui no particular daqui a pouco. E estou esperando você aqui em casa, hein? Beijo no coração. Queridão. Fica com Deus. A paz. Tchau, tchau. Tchau, queridão. Então, pessoal, estou muito feliz. Aqui hoje essa foi nosso bate-papo de hoje sobre Salmo de número 9. Salmo de número 9, onde a chave do Salmo é a palavra confiança. Todas as suas relações devem ter a palavra confiança permeadas nela. Tá? Júnior está aí ainda, Júnior? Estou tentando desligar, não sei mexer nisso. Só você pode sair por aí. Então, pessoal, voltando aqui. Renata, minha madrinha de casamento. Bem-vindo aqui, Djalma, bem-vindo. Bruna, Fernando. Que bom ter vocês. Então é isso, gente. Essa foi a palavra de hoje. Essa foi a sabedoria de hoje, a chave de hoje. Todo dia eu estou falando de uma chave para empreendedores, para quem quer empreender, para quem quer ser um profissional melhor, para quem quer melhorar o seu mindset, a sua mentalidade, para quem também quer elevar a sua fé. A chave de hoje é a palavra confiança. E a gente tem usado um livro de sabedoria, que é o livro de Salmos. Né? Salmo de número 9 é o salmo de hoje, que hoje é dia 9. Amanhã vamos falar sobre o que há de sabedoria no Salmo 10. Qual é a palavra-chave do Salmo 10? Um abraço para vocês. Continua seguindo a gente. Daqui a pouco tem mais novidades. Um abraço.